chegamos à metade do conteúdo do nosso curso, a quinta aula de um curso extremamente prático e rápido de como ter mais segurança na hora de se apresentar em público. E o tema da aula de hoje é: não decore e lembre para sempre. Eu vou bater sempre nessa tecla e você vai entender por quê. Então, se você assistiu às outras aulas, você vai entender agora o porquê que você não pode decorar. Lembra que eu falei que se você sentiu um mínimo de medo e se você decorou alguma coisa, o seu organismo vai fazer com que você esqueça, porque isso é um fator de sobrevivência do seu organismo. Então não adianta você decorar aquele conteúdo, fazer aquela apresentação, porque se bater o medo na hora, fatalmente o seu organismo vai bloquear aquela informação por instinto de defesa, tá ok? Mas aí você vai me perguntar: Denis, então como que eu faço para poder saber todo o conteúdo de uma apresentação? Preste bastante atenção, pegue papel e caneta para entender qual é essa técnica aonde você não precisa de decorar e vai lembrar o conteúdo da sua apresentação para sempre, tá ok? Uma técnica muito eficaz de aprendizagem de alta performance é quando você aprende a colocar todo o conteúdo que você precisa saber e não decorar, você coloca através de tópicos, como eu coloquei aqui. Cada tópico desse representa uma aula inteira, só que eu fiz de uma sequência através de que eu só vendo essas informações eu consiga passar para você sem que eu tenha que ficar lendo um roteiro. Então é isso que eu vou passar para você agora e você vai entender daqui para frente que se você quiser aprender uma coisa e lembrar para sempre, não decore. Entenda primeiramente que você deve estudar o conteúdo, mas esse conteúdo não deve ser repetido desgastadamente por várias vezes para que você consiga se cansar e não aprender. Então, quando você tem que ler um conteúdo para apresentar, faça esse conteúdo de maneira organizada. Como? Primeiro, você vai ler um parágrafo. Leia aquele parágrafo, entenda aquele parágrafo e grife, resuma em no máximo uma frase. Então, você pega um parágrafo e resume ele, a ideia, em no máximo uma frase. Não é colar as palavrinhas daquele lugar e colocar, é resumir. Um exemplo, nessa aula, o que eu lembro dele é: não decore e lembre para sempre. É uma aula que eu trouxe em apenas 4 palavras. Eu não trouxe palavras da aula, eu trouxe algo que me lembre de todo o conteúdo. Aí você começa a fazer isso em todos os parágrafos, para que você tenha prática de resumir. Maravilha! Sendo assim, quando você olhar aquela frase que você resumiu, você já vai lembrar do parágrafo inteiro, porque foi você que se esforçou para resumir. Então, se você consegue fazer isso de uma maneira até virar hábito, você consegue fazer isso com o texto completo, com um capítulo ou até com um livro. Vou dar um exemplo. O que me veio na cabeça aqui agora para te dar de exemplo é a peça Romeu e Julieta. Olha só que romântico, mas é só para você ter ideia. Se eu fosse resumir agora a peça, o livro Romeu e Julieta, em alguns tópicos para te passar o que acontece lá e para mim poder lembrar para uma apresentação, seria da seguinte forma. Primeiro eu pensaria: o que aconteceu? Você vai ver que essa pergunta vai responder vários tópicos. Primeiro, o casal se apaixonou. Só aí já resume toda aquela questão. Um segundo tópico é que a família não aceitava o relacionamento. O terceiro tópico é que a Julieta suicidou tomando veneno. E o quarto tópico é que o veneno era falso, mas Romeu suicidou para morrer junto com ela. Agora, o que eu fiz? Eu separei tópicos que me fazem lembrar de momentos do filme ou do livro. Se você já assistiu ou já viu uma peça como essa, como é uma peça muito batida, provavelmente começou a passar um resumo na sua cabeça de todo o filme, de todo o livro, de toda a peça Romeu e Julieta. Então é essa a ideia que eu quero que você tenha daqui para frente. Quando você for apresentar um conteúdo, você deve separar todo esse conteúdo por tópicos e principalmente no que? O que aconteceu nesse parágrafo? O que aconteceu nesse trecho? Porque você começa a juntar esses tópicos e transformando-os em tópicos maiores. E esse tópico vai fazer você lembrar de toda a apresentação. Então isso força que você entenda o que aconteceu e não decore. Quando você entende, fica mais simples de você expor esse conteúdo. Bora para o nosso combinado?
Para que você receba mais conteúdos gratuitos como esse, eu consiga colocar mais cursos meus gratuitos aqui, compartilha esse vídeo com mais alguém que você acredita que gostaria de receber um curso gratuito como esse. Além disso, dá aquele joinha, curte aí, eu não sei onde tá, curte a nossa página, porque quando você curte esse vídeo, o YouTube dá mais repercussão para ele e espalha mais essa informação, e aí eu consigo colocar mais conteúdos gratuitos para você. Se inscreva no nosso canal, vai ter muito mais conteúdos como esse para que você se aperfeiçoe cada vez mais. Tá ok? Bora para a próxima aula? Um forte abraço, até mais!